Muito boa noite, família Soma. Boa noite. Feliz ou não? Amém. Coisa linda isso aqui, hein? Estamos como quem sonha. Coisa boa. Saímos daquela garagem, chuva e vento. Agora estamos aqui prontos para derrubar uma parede, fazer valer isso aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Maicon, pastor dessa igreja. Por enquanto, o único pastor, mas não para sempre, que ele, o Senhor, logo teremos mais líderes, mais pastores. O Senhor vai conceder ao seu rebanho. Até lá, eu sou o pastor e eu estou muito alegre por estar cultuando Jesus com vocês. Para mim é uma alegria, não só uma alegria, como é um prazer, é uma honra estar cultuando a Jesus com o corpo dele, com a família dele. A igreja é a família de Deus. E eu estou muito alegre em participar dessa família. Para mim é um prazer estar na família que Deus escolheu para ser sua. Então eu estou feliz por estar na família de Deus. Eu estou feliz porque nós estamos num prédio agora. Primeiro culto no prédio. Eu estou feliz porque nós estamos começando uma série nova. Cara, é muita coisa boa. Eu estou feliz porque Deus resolveu mandar mais uma rentinha para nós. Coisa boa, é só alegria. Essa semana foi muito bom. Eu só não estou mais feliz agora porque eu estou com uma dor de cabeça desgraçada. Então vão orando o Espírito por mim aí, para que durante o sermão Deus tire essa dor maldita de mim. Amém? Quem crê que Jesus pode me curar? Amém? Eu também creio. Então bora lá. Vamos trabalhar, fazer valer o salário que eu não ganho aqui? Gente, eu quero ler Efésios... Nossa, até atrapalhei as cartas, tá vendo? A dor tá tanta. Eu quero ler Filipenses com vocês. E eu gostaria muito que vocês deixassem aberto. Por quê? Porque nós levamos muito a sério a pregação aqui. A Bíblia para nós é algo muito sério. A gente não brinca de igreja, a gente não brinca de cultuar a Jesus, a gente não brinca de palavra de Deus. Ou seja, para mim é muito importante que conforme eu vá falando, vocês vão conferindo o que o texto está dizendo, para ver se é assim mesmo. Assim como lá em Atos, o povo de Bereia fazia. Eles iam conferindo na Bíblia, nas Escrituras, se de fato era assim que estava sendo ensinado. Ok? Então, algumas coisas de início, enquanto tu vai abrindo aí Filipenses, algumas coisas que a gente precisa entender. É uma introdução, vai ser um pouquinho mais longa que as demais, para contextualizar acerca da carta, tá bom? Primeira coisa, Paulo é o autor da carta, acho que a maioria já sabe disso, mas Paulo escreveu a carta aos Filipenses. No momento em que ele escreveu essa carta, ele estava preso. Paulo estava na prisão. Durante o texto, nós vamos ver algumas vezes, ele vai mencionar algumas vezes o fato de ele estar preso. Ele vai dizer que está em correntes. Isso aqui, em correntes, significa estar preso, mas também, provavelmente, é algo literal. Ele estava acorrentado. Ele estava com aquelas bolas, igual tu viu no Chapolin. Quem viu no Chapolin aquelas bolas de ferro, sabe? Igual aquilo lá. E ele estava preso em correntes. E ele escreve para o povo de Filipos. Filipos era uma cidade muito importante. Muito. Não era a maior do império, não se comparava com Éfeso em tamanho, nem com Antioquia, por exemplo. Mas ela era uma cidade muito importante porque ela estava numa localização muito importante. Ela estava ao lado da Via Ignátia. O que é isso para nós? É uma BR-116. Ela estava do lado da BR-116 da época. Algo muito importante. Não só isso, mas ela ficava no caminho entre grandes rotas de comércio. Então era uma cidade bastante importante. Outra coisa, Antônio, ou depois Augusto, lembra que eu falei sobre Augusto no sermão de Natal? César Augusto? Augusto, ou Antônio, antes de se tornar, ele venceu a Batalha de Filipos. Por causa disso, ele repopularizou a cidade e encheu ela de soldados que estavam já na reserva, soldados romanos, e por isso Filipos era uma cidade romana. É daí que vem a grande valorização que eles dão ao imperador. Por isso que nessa cidade era uma das principais em que havia o culto ao imperador. Lembra que eu expliquei para vocês isso já? Nessa cidade, eles cultuavam o imperador. O imperador era uma divindade. Era algo muito importante para eles. E lá, eles estão agora uma cidade romana,
com profunda devoção ao imperador, e Paulo está escrevendo a esses crentes que estão ajudando ele. Paulo está em Roma. Alguns vão divergir, alguns vão dizer que ele estava em Cesareia, outros em Éfeso. Não deem bola para isso. Ele estava em Roma, tá? Ele escreve de Roma e ele está preso, e durante a carta nós vamos ver ainda, possivelmente lá no capítulo 2, se eu não me engano, que ele não sabe se vai continuar vivo ou não. Por isso que ele fala aquele famoso texto, porque para mim morrer é lucro, sabe? Ele não sabe se ele vai continuar vivo. Ele está escrevendo porque possivelmente, na cabeça dele, possivelmente ele poderia morrer. Então, ele está nessa iminência de vida ou morte, e aí depende do Estado, depende do Império. Paulo, ele tem um carinho muito grande por Filipos, muito grande. Filipos foi a primeira igreja que Paulo plantou na Europa. Quando Paulo tem aquele sonho, lembram, em Atos? Ele sonha com um homem que diz: passe a Macedônia, vem para a Macedônia. Filipos ficava na Macedônia. E lá é onde Paulo vai e planta uma igreja. Paulo era muito estrategista. Ele não botava nada a perder. Ele sempre tinha um porquê fazer as coisas que ele fazia. Vocês vão ver durante a série que eu sou muito fã de Paulo. Eu sou demais. Muito, muito fã. Paulo não fazia nada sem querer. E as igrejas que ele plantava, ele sempre tinha um porquê. Filipos é uma dessas. Ele planta essa igreja porque ela está numa boa localização, numa rota importante, e ela é uma cidade romana. Ela tem uma importância imperial. O Estado vê ela com bons olhos. Vocês estão entendendo? E Paulo, ele chega lá e a primeira igreja que ele planta na Europa é Filipos, na cidade de Filipos. A igreja dos filipenses. Então tem um carinho muito grande. E essa reciprocidade acontece, e durante a carta nós vamos ver que a igreja de Filipos é a igreja que mais ajuda Paulo financeiramente. O carinho entre eles é mútuo. Não é só de Paulo para Filipos. É deles para Paulo. A ponto de que eles ajudam Paulo constantemente. A ponto de Paulo dizer para eles que a igreja em Filipos foi a única que ajudou ele. Então, eles têm um carinho muito grande. Alguns, ao ler essa carta hoje, eles acham que é uma carta de prestação de contas. Seria considerado uma carta de apoio missionário. Sabe quando o missionário está em outro país, daí ele escreve uma carta para a igreja de onde ele saiu, relatando como está a obra missionária, sabe? Alguns hoje entendem que é assim, mas não. Essa carta ela tem uma categoria a qual ela pertence. Se nós compararmos o estilo literário da carta, da época, essa carta ela é uma carta exortatória de amizade cristã. Naquela época, tem relatos, tem categorias, estilos de carta. Havia cartas de amizade, cartas de anúncio imperial, enfim, vários tipos de cartas, vários. Mais de quase 30 tipos de cartas. Quando Paulo escreve, por exemplo, aos Coríntios, vocês já leram as cartas aos Coríntios? Já? Lembram que ele está fazendo uma defesa do apostolado? Ela é uma carta mais apologética. Ele está defendendo um argumento ali. E em Filipos, essa carta aos Filipenses não tem isso. A carta aos Filipenses é uma carta de amizade. O que é isso? Ele não está escrevendo para uma igreja em que ele tem que reafirmar que ele é um apóstolo. Ele não está escrevendo para uma igreja que vê ele agora, talvez não como seu líder, como aconteceu com Corinto. Ele está escrevendo para uma igreja em que ele não coloca em nenhum momento a sua autoridade como evidência para afirmar algo. Ou seja, é como se ele estivesse escrevendo de igual para igual. Meus irmãos, aqueles que eu amo, os meus amigos. Por isso que essa carta, eu amo ela. Porque os outros, ele está lidando com problemas. Filipenses também lida com problemas. Mas a forma como ele lida é diferente. Vocês estão entendendo? Ele está falando com amigos. Ele está escrevendo para gente que é amiga dele. E o tema é encorajamento. Por isso uma carta exortatória. Exortação, não sei se vocês sabem, não é xingamento, tá?
Antigamente eu era criança na igreja, tu dizia, o fulano me exortou. Queria dizer que xingou. Não, não é isso. Exortar é encorajar. Por isso, o título da série, Encorajados. A carta é para encorajar os irmãos, por quê? Porque assim como Paulo está em prisão, está em correntes, o pessoal em Filipos também está passando por uma situação complicada. E essa situação está afetando a igreja. E além disso, eles estão preocupados com Paulo. E pelo fato de eles estarem passando por uma situação de crise, Paulo também se preocupa com eles. Então eles têm que se encorajar. Basicamente é isso que está acontecendo. Ok? Então, Filipenses vai buscar encorajar os crentes de Filipos a seguir o padrão de vida cristão, buscando alegremente, apesar de qualquer circunstância, a unidade de todo o corpo para que o evangelho siga avançando. É isso aqui. Então hoje eu quero ver com vocês questões introdutórias e a antecipação dos temas principais. Vamos lá? Podemos? Então, acha aí Filipenses capítulo 1, versículo 1 e vamos iniciar. Em primeiro lugar, nós vamos ler os versículos 1 e 2. Prefácio e saudação. E aqui já é o primeiro ponto do sermão. O que é isso? Nós vamos ver aqui humildade, unidade, santidade e fala, tchê. É um oi de Paulo. Mas é um oi Gaudério, né? Fala, tchê. Tá? Buenas. E Paulo está tomando um chimarrão lá na cadeia, provavelmente. Vamos ler? Prefácio e saudação. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Paulo eu falei, né, ele está seguindo um padrão, um estilo literário da época. Imagina você quando escreve um currículo, tu faz da tua cabeça? Há um padrão, né? Geralmente tem um padrão para formular um currículo. Quando tu escreve um e-mail, depende para o que é, tu vai escrever de uma determinada forma. É um e-mail de trabalho, vai ter um pouco mais de formalidade. É um e-mail para um amigo teu, tu vai escrever um pouco mais, com um pouco mais de liberdade. Paulo, ele está fazendo isso. Ele está seguindo um estilo literário aqui, que é basicamente 3 partes dessa introdução. É o autor, o destinatário e as saudações. Vocês podem reparar versículos 1 e 2 aí. Os autores, Paulo e Timóteo. O destinatário para os crentes, os santos em Cristo Jesus que vivem em Filipos. E as saudações, que nós já vamos ver os versículos 2, aliás, e na sequência um pouco mais. Paulo, ele está fazendo tudo o que ele vê na literatura, nas cartas que havia na época. Qual a diferença aqui? Cara, é por isso que eu sou muito fã de Paulo. Cara, Paulo é demais. Sério. Paulo é sensacional. Ele pega tudo que havia na época, todos os escritores, todos que escreviam cartas, enviavam, seja quem for, escreviam naquele padrão. Paulo, ele faz a mesma coisa, só que ele mancha, ele pinta com o evangelho. Tudo que Paulo faz tem o toque do evangelho. Paulo torna aquilo algo evangélico. Isso aqui é sensacional. Vamos lá. A saudação de Paulo, ela segue o padrão da igreja primitiva. Graça e paz. Né? Os batistas hoje também cumprimentam assim, então segue assim até hoje. Presbiteriano também, alguns, né? Mas eu gosto mais do estilo assembleiano. Paz do Senhor. Varão. Eu gosto mais assim, um pouco mais imponente. Paulo, ele está seguindo o padrão da igreja, graça e paz, por isso que na despedida também há, né? 1 Coríntios 13, depois o Chico vai mencionar aqui para nós, vai recitar que a graça do nosso Senhor, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo é uma fórmula de dizer. Então Paulo está cumprimentando o oi dele, o fala tchê, graça e paz. Ok? Detalhe aqui, e aqui eu já quero aplicar para nós uma coisinha. Presta bem atenção nisso. É bem importante. Talvez uma das coisas mais importantes do sermão. Hoje a gente vive um outro período. Concordam? Então quando tu for chamar alguém no WhatsApp, tu não fala assim, oi. Tu diz, oi, tal.
tu manda o assunto, entendeu? A gente não vive num período mais tu mandar no Instagram ali, oi fulano, e ficar esperando a resposta e ficar... Que coisa chata que é isso. Todo dia fazem isso pra mim, eu não aguento. Seguido eu mando áudio daí, porque eu não vou deixar isso printar, né? Eu mando áudio e digo, fulano, tu quer chamar nas redes sociais? Tu faz assim, ó, tu dá o oi, não tem problema. Cumprimento, seja educado. Dá oi e já manda o que tu quer. Gente, nós não podemos estar esperando um oi. Se eu responder só amanhã, daí outro oi. 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 Daí fica, daí até o outro dia seguinte. E assim vai. A nossa época não pode, tá? Entenderam? Pega instala esse código, tá? Por favor. Chamou na rede social, chamou no Instagram, chamou no Facebook, no Messenger, WhatsApp. Oi, já manda o que tu quer. Se for pra mim, vai ser assim. Senão nós vamos brigar. Entendido? Adiante. Paulo, ele está fazendo o que aqui? Ele diz Paulo e Timóteo. Só que tem um detalhe. Na maioria do decorrer da carta, ele vai estar falando em primeira pessoa do singular. Eu. O que acontece aqui? Paulo, ele está dando uma honra a Timóteo. Paulo, ele tá... Olha só, cara, eu estou dizendo, Paulo não faz nada ao acaso. Olha a ideia do cara aqui. Ele vai tratar de humildade na carta. Depois, no capítulo 2, ele vai dizer, tende em vós o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus. Lembram? Que ele está falando do quê? A humildade. Jesus não se importou com ser Deus e ter os privilégios de Deus, mas ele largou, abriu mão dos privilégios, se tornou homem e viveu entre nós. Lembram? Assumindo a forma humana, Paulo vai dizer. O que é isso aqui? Quando Paulo está dizendo Paulo e Timóteo, mas na sequência da carta ele continua falando eu, ele está dando honra, ele está mostrando para os filipenses já como que ele quer que os outros ajam. Estão percebendo? É como se eu fosse dizer assim, Rafa, tu tá com feijão no dente. Tu não tá, fica tranquilo. O Rafa já tá buscando ali. Não tá. Tu tá com feijão no dente. Mas antes disso, eu vou mostrar para ele eu escovando os dentes. Entendeu? Aí, depois de escovar os dentes com um hálito fresco do sorriso, não tô ganhando propaganda nenhuma, mas, enfim, Colgate, sabe aquele sorriso Colgate? Eu vou dizer, tu precisa escovar os dentes. Eu dei o exemplo. É basicamente isso que o Paulo está fazendo. Ele vai falar sobre humildade com o pessoal lá de Filipos, mas antes disso, ele está já dando sinais disso. Está demonstrando. Entenderam? É isso que ele está fazendo aqui. Paulo e Timóteo. Mas na sequência da carta ele continua falando dele. Outra coisa. Paulo e Timóteo o quê? O que diz aí? Servos. Servos. Sabe o que é servos aqui? O termo grego é escravo. É escravo. As nossas traduções usam servo porque a nossa concepção de escravo é diferente daquela da época. O que nós conhecemos por escravidão não é exatamente como era na época. Estão entendendo? Então, as nossas traduções dizem servo, mas o termo é escravo. É alguém que não pertence a si mesmo. Alguém que possui a essa pessoa. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Servos do Senhor. Por quê? Mais um sinal daquilo que Paulo vai falar durante a carta. Ele vai falar sobre humildade, sobre ver o outro como superior a si mesmo, e ele já está dando sinais disso aqui. Estão vendo a mentalidade do cara? Cara, Paulo não é... É demais isso aqui. O cara já vai dando... Sabe? Ele vai preparando o terreno, ele vai preparando o solo. Ele não vai entrar no assunto de repente. Ele já vai dando sinais, assim, ele vai dando, sabe? Vai largando aos pouquinhos. É isso que ele está fazendo aqui. Servos do Senhor Jesus. Por quê? Porque logo depois, no capítulo seguinte, ele vai falar do servo. Jesus, o servo sofredor. Aquele que, de fato, foi servo, que se entregou a si mesmo. Então, Paulo está mostrando o quê? Paulo e Timóteo, servos. Em contrapartida, ele vai falar aos filipenses. E ele chamou os filipenses de... Alguém falou aí, de quê? Santos.
Os filipenses, ele não fala servos. Ele tá vendo? Ele já coloca em outro patamar. Santos, aqui ele está fazendo uma referência a como o povo de Deus era chamado no Antigo Testamento. Vós sois geração santa, povo eleito. Paulo está dizendo que o povo de Filipos pertence ao Senhor. Eles são santos em Jesus. Vocês estão entendendo? Ele está já mostrando, eu estou vendo vocês como superiores a mim. Como superiores a nós, eu e Timóteo. É isso que vocês têm que fazer depois. Ele já está antecipando o assunto sem tocar no assunto. Ele está entrando no assunto dando só um toquezinho. É demais isso aqui, é demais. Cada vez que eu leio, eu amo mais essa carta aqui. E aí, o que ele vai dizer agora? Santos em Cristo Jesus. Não há santidade fora de Cristo. Para ser santo, tem que ser em Jesus. Não existe santidade, não existe santificação que não ocorra em Jesus. Não existe. Você pode tentar viver a tua vida da forma que tu quer, você pode achar que do teu jeito é melhor, você pode viver da forma que te dá na cabeça, mas se não for em Jesus, não existe. Não existe santidade fora do Senhor. Então, eles são santos em Cristo Jesus, que vivem em Filipos. Basicamente, Paulo está dizendo o quê? Que eles são santos em Cristo, mas numa cidade que ainda não reconhece Cristo. No contexto deles. Nós temos o nosso contexto. Eu já estou antecipando também o que eu vou falar lá na aplicação no final. Eu estou imitando Paulo agora aqui. Tá? Eles são santos em Cristo e santos na cidade em que eles vivem. Uma cidade que ama o imperador, que cultua o imperador, uma cidade que venera o imperador, que segue o Estado, que ama o Estado. São quase petistas. Tô brincando. Se tiver petista, me perdoa. Fugiu, saiu sem querer, era para ter sido só aqui dentro. Tá? Não levem a mal. São quase isso. Eles amam pão com mortadela. Tá? De novo, saiu sem querer. Mais um toque que Paulo vai dar aqui que antecipa o assunto. Aos santos em Cristo, junto com o quê? Bispos e diáconos. Por que Paulo está mencionando eles? Porque o problema na igreja está envolvendo a liderança. Então ele vai fazer o quê? Ele já bota a liderança junto, no pacote. Aos santos da igreja em Filipos, junto com os bispos e diáconos. Estão entendendo? Essa é a ideia de Paulo. Ele inclui aqui para tornar claro o todos, que ele fala no versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos. Esse todos fica evidenciado no bispos e diáconos. Por isso que Paulo vai dizer depois, lá no capítulo 2, verso 14, façam tudo sem murmurações nem discussões. Por quê? Porque estava gerando uma picuinha, estava gerando um atrito entre a liderança, entre a igreja e os líderes, mas mais provavelmente entre a liderança. E Paulo já está antecipando isso aqui, tentando juntar eles, todos. Ele vai enfatizar muito isso aqui. Ok? Então, versículo 2, Paulo então encerra dizendo: aos crentes, que a graça e a paz de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Verso 3, leia comigo aí. E aí nós já vamos para o segundo ponto do sermão, que é a oração, ação de graças e é nós, filipenses. Achou aí, verso 3? Vamos jogar em pô? Ver quem passa? Eu tô... Acharam o verso 3? Oração de Paulo pelos filipenses. Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês. Cara, olha só, vocês têm caneta? Vão sublinhando aí os termos que Paulo usa para generalizar. Olha só. Dou graças ao meu Deus. Primeiro no verso 1, então ele falou todos, né?
Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Verso 5. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Estão vendo de novo? Ó? Pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. Paulo, ele não simplesmente deseja saúde. Lembra que eu falei que tudo que Paulo faz, ele usa o Evangelho? Ele coloca Evangelho? Aquilo que eu falei no início, o autor, para o destinatário e saudações, geralmente era fulano de tal, para fulano de tal, saúde. Ou espero que vá tudo bem com sua saúde. Geralmente era algo assim. Paulo não. Ele vai além nessas ações de graças. Ele personaliza isso e torna Evangelho. Para Paulo, tudo o que importa é o Evangelho. A coisa mais importante na vida é o Evangelho. Evangelho que para Paulo é barra Jesus, tá? Evangelho e Jesus é quase intercambiável, quase. Para ele é uma coisa que é imprescindível, é inestimável. E ele vai fazer 2 relatos de oração aqui. Ele vai tratar de 2 orações, basicamente. Na oração dele, ele trata de 2 aspectos, no passado e no presente. No passado, por quê? De tudo que eu lembro de vocês. Paulo está envolvendo o que houve já passou, e ele vai dizer do que está acontecendo. Vocês têm participado, ou seja, o que está acontecendo agora. E lá no versículo 6 ele vai falar do futuro. Ele envolve os 3 aspectos do tempo. E aí, ele começa com: dou graças ao meu Deus. Versículo 3. Podemos voltar ali um pouquinho? Aí. Dou graças ao meu Deus. Sempre que Paulo usa o verbo no singular, as referências quando ele faz a si, ele faz numa forma bem pessoal, bem próxima de Deus. Ele faz isso em Romanos 1:8, ele faz isso em 1 Coríntios 1:4, ele faz isso em Filemon, verso 4. Sempre que Paulo fala de si, dou graças ao meu Deus. Quando ele está junto dos outros, quando ele fala com Silas, Timóteo, quando ele está com os outros autores, quando ele fala nós, ele fala dou graças a Deus. Mas quando ele está falando sozinho, ele diz dou graças ao meu Deus. Para Paulo, parece estranho isso aqui, mas tenta pegar a ideia. Para Paulo, não só ele é servo, ele pertence a Deus, mas Deus é dele. É o meu Deus. Estão entendendo o relacionamento que Paulo tem? Ele está demonstrando que ele tem um relacionamento muito próximo com Deus. O meu Deus. Ele tem um afeto muito grande por Deus. Dou graças ao meu Deus por tudo. E ele vai falar por todos os crentes de Filipos. Paulo, sabe por que ele está generalizando isso? Porque ele quer que eles se vejam como um só. Essa unidade da igreja. Entenderam? Paulo, ele vai antecipar uma coisa que ele vai falar lá na frente também. Não é só a questão da humildade. Não é só a questão de ver os outros como superiores a si. Ele está unificando de novo uma igreja que estava tendo problemas de discórdia. A igreja estava tendo, e nós vamos ver lá no capítulo 4, ele vai dizer, rogo a Evódia e Sintique que se reconciliem. Nós vamos ver quando chegar lá, mas provavelmente elas eram 2 líderes da igreja e elas tinham brigado, discutido. E Paulo quer resolver esse problema. E já pensando no que ele vai tratar lá na frente, ele fala desde agora, todos vocês, tudo, sempre. Estão entendendo? A ideia de Paulo é o quê?
é mostrar para o povo de Filipos que eles são um só. Ou seja, desfazer as discórdias e reunificar o pessoal. Cara, Paulo é demais. Paulo é sensacional. É por isso que Paulo é um dos maiores escritores do mundo. Não é à toa que ele é o maior escritor do Novo Testamento. E na literatura mundial, ele é... Todos os críticos sérios dizem que Paulo foi um dos maiores autores de todos os tempos. Ele não perde uma palavra, ele não desperdiça a palavra quando está escrevendo. Ele está vendo um problema lá e ele vai tratar disso lá na frente, mas ele já antecipa, ele dá sinais disso aqui. Sensacional. Sensacional. A gratidão de Paulo, então, ele diz que ele demonstra isso como? Por súplicas. Primeiro ele afirma eles e ele menciona por súplicas a Deus. Verso 4. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês. Essa gratidão de Paulo pelos crentes de Filipos, ela é revelada, ela é demonstrada com Paulo dobrando o seu joelhinho e agradecendo a Deus pelo povo. Sensacional isso aqui. Muito bom. Versículo 4. Sempre com alegria. A alegria de Paulo, ela se deve à cooperação dos filipenses no Evangelho. Eles têm participado na proclamação do Evangelho, versículo 4. Aqui não é só a ajuda financeira que Paulo recebeu. Paulo está na prisão e o povo de Filipos acabou de mandar uma ajuda para ele. Uma ajuda financeira. Mandaram uma grana lá e mandaram alguma comida, algumas coisas, e ele recebeu. Mas Paulo não está dizendo só disso aqui. Ele vai além. Ele está falando da ajuda financeira, mas também do contínuo interesse dos filipenses pelo bem-estar dele. Eles não estão interessados só em mandar uma ajuda. Pega isso aí, tá? Fica aí, tá de boa. Não, eles estão interessados no apóstolo, no pastor que fundou aquela igreja, no pai da fé que eles têm. Eles estão interessados em Paulo, na pessoa de Paulo. Isso quer dizer alguma coisa para nós, né? Às vezes, eu falei para o Chico essa semana, nós não podemos só achar que tudo se resolve com nós mandando fazer, pagando para fazer. Muitas vezes a gente vai se envolver diretamente. Diretamente. Eu usei o exemplo da pintura aqui, né? Lembra? Cara, é muito fácil nós mandarmos fazer. Muito fácil também não, porque custa um pouquinho, né? Mas é muito fácil. Mas igreja, eu falei, a gente envolve finança, talentos e tempo. Nós temos que gastar tempo com a igreja. É necessário. Então nem tudo a gente só manda fazer. É isso que os filipenses estão mostrando aqui. Eles não estão só mandando um dinheiro para Paulo. Ó, Paulo, pega esse Pix aí e te vira. Eles mandam um dos principais crentes da igreja, Epafrodito. Ó o nome, né? Um ótimo nome para botar no filho. Epafrodito. Eles mandam Epafrodito e a incumbência dele é levar ajuda, mas também se informar de como Paulo está. De como Paulo está vivendo, como está a saúde dele, como está o tratamento dele. Esse cuidado tem que ser próprio da igreja. Nós temos que ter isso entre nós. Amém? Tá calor aí embaixo? Estão tão quietos? Amém ou não amém? Amém. Tem que haver esse cuidado na igreja. Outra coisa. Paulo está dizendo o quê? Dou graças ao meu Deus por eles, né? Pelos crentes. Raramente, assim, não que ele nunca faça, mas raramente Paulo agradece por coisas. Raramente ele agradece por coisas. Geralmente, ele agradece por pessoas. Geralmente. Podem pegar as cartas de Paulo, todas elas, leiam todas elas, e vocês vão ver que muito poucas vezes, raríssimas vezes, Paulo agradece por coisas. E quase todas elas, ele agradece por pessoas. Os crentes lá, que são o dom, Paulo agradece a essas pessoas, a esses dons especiais que Deus colocou na vida dele, e que mesmo que às vezes causem alguma frustração, tristeza, eles são uma verdadeira fonte de alegria e gratidão na vida de Paulo.
A igreja é isso. A igreja causa frustração, os irmãos causam às vezes frustração e tristeza ou não? Ainda assim nós temos que ser gratos pela igreja. Vai ter algum momento que um ou outro aqui entre nós vamos nos entristecer, vai frustrar, vai acontecer. Igreja é isso. Acontece. Cara, acontece na tua família, acontece no teu trabalho, acontece na rua, no trânsito. Tu acha que não vai acontecer na igreja? É muita ou maldade ou ingenuidade achar que vir à igreja é não ter problema. Tem muitas pessoas que abandonam a igreja e vão dizer, me entristeci com fulano de tal. Eu me entristeci com o líder tal, com o pastor tal. Por que isso? Nós estamos vendo que a pessoa causa tristeza. Paulo, ele está não só triste, ele está preocupado com a igreja. Ele não pode sair da cadeia para ir lá ver eles. Tanto que ele vai escrever e ele vai dizer, eu pretendo tão logo ir aí. Mas ele não pode, ou seja, de certa forma, Paulo está triste por não poder ir ver os irmãos. Ele está triste. Vai haver tristeza entre nós, vai haver frustração. Ainda assim, nós temos que ter gratidão entre nós, uns pelos outros. Outra coisa que Paulo nunca desassocia. Olha só, verso 3. Dou graças, ele sente-se alegre. Versículo 4. Fazendo sempre com alegria súplicas por vocês, por todos vocês. A gratidão, a alegria e a oração, para Paulo, nunca se separam. De novo, a gratidão, a alegria e a oração, para Paulo, nunca se desassociam. É por isso que ele fala aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5, versos 16 e 18, Paulo fala disso. Gratidão, alegria e oração. Para Paulo, esses temas eles nunca ficam separados, aleatórios. E a alegria para Paulo também é um tema muito importante. Tanto que ele vai repetir esse conjunto de palavras aqui, que envolve a alegria, ele vai repetir 16 vezes na carta. Uma carta de 4 capítulos, pequenininha, ele repete 16 vezes. Alguns, inclusive, disseram, alguns comentaristas, que a carta aos Filipenses era a carta da alegria. Não, não é isso. Mas envolve muito alegria. Não é a carta da alegria, mas é do contentamento, é do encorajamento. E por serem encorajados, eles vivem alegres. Amém? Adiante. Além de lembrar, então, dos filipenses no passado e no presente, Paulo vai lembrar deles no futuro, daquilo que vem ainda. Verso 6, lê comigo aí. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que Paulo está fazendo aqui? Lembram de Romanos 8, 28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Lembram? O que Paulo fala antes de dizer isso? Quem lembra? Não? Sabemos. Paulo diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele está fazendo isso aqui. Estou certo de que aquele que começou a boa obra, para Paulo, isso é tão certo como as coisas que já passaram. Aquilo que vai vir ainda, aquilo que Deus ainda vai realizar, é tão certo, é tão garantido, quanto as coisas que já aconteceram. Quanto aquilo que já passou. Essa boa obra que Deus começou nos filipenses e entre os filipenses, ela antecipa o que Paulo vai falar lá no capítulo 2. Paulo vai dizer assim, lá no verso 12, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar. De novo, Paulo está antecipando um tema que ele vai tratar lá na frente. Eu não sei, cara, para mim isso aqui é fenomenal.
essas minúcias do texto, ver isso aqui, ver que Paulo não desperdiça a palavra. Cada palavra do texto para ter um peso. Chega em casa depois, faz um teste, chega em casa depois, tem 4 capítulos só. Leia a carta aos Filipenses, toda ela, do 1 ao 4. Não vai levar mais que 10 minutos. Não vai. Faz o teste. Tem muita coisa que passa batido na leitura que tu faz. Muita coisa. E a gente vendo isso aqui, tu vai percebendo como tudo tem um porquê. Tudo ocorre de acordo com... Parece que Paulo planejou exatamente cada palavra. E a gente sabe que a inspiração bíblica envolve isso, né? Deus fez com que fosse assim. Mas para nós hoje tem muito peso isso aqui. Por quê? Porque possivelmente alguns estavam perdendo essa expectativa do futuro. Na Bíblia, a igreja ela é o povo escatológico. O que é isso? Escatológico é o povo do futuro, o povo do fim. É o povo da eternidade. Nós vivemos a eternidade já no agora. É o já e o ainda não. Nós já desfrutamos de coisas da eternidade, mas não de forma plena. Nós já temos a vida eterna, sim ou não? Nós já temos curas entre nós ou não? Nós temos a presença do Senhor ou não? Nós temos tudo isso, só que não de forma plena. Estão entendendo? É o já e o ainda não. Nós já temos, só que ainda não de forma completa, na forma como vai ser. É isso que Paulo está apontando para os filipenses. Ei, aquilo lá na frente vocês precisam manter em foco. Não percam de vista aquilo lá. Não percam de mente aquilo lá. É isso que Paulo está fazendo. Ele está antecipando para os crentes filipenses o tipo de mentalidade que eles têm que ter. O olho lá no alvo, né, Dilmar? O olho no alvo. Tu não perde o alvo quando tu vai dar um tiro, quando tu vai lançar alguma coisa. Tu não perde o alvo. Tu cuida daqui e tu cuida o alvo. Paulo está fazendo exatamente isso. É a vida, o agora, o já e o ainda não. Tu vive a vida de agora com os olhos lá na eternidade. É isso que Paulo está dizendo. Certo? Versículo 7 e 8. Paulo vai expressar uma vez mais o carinho, o afeto que ele tem pelos crentes. Os trago no coração, tenho saudade de todos vocês. Mais uma vez ele está demonstrando aqui. E aí, de novo, ele vai falar das algemas, né, no versículo 8, 7. Ele vai falar das algemas, antecipando também o sofrimento dos filipenses. Vamos ao terceiro ponto. Vamos lá. Oração, intercessão e bora meter o shape espiritual. Versos 9, 10 e 11. Vamos lá? E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Estão vendo? Olha o foco lá na frente. O dia de Cristo. Ou ainda não. Cheios do fruto de justiça que vem por meio de Cristo Jesus, ou de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Paulo, ele mantém o contexto da oração aqui. Parece que ele fez uma digressão aqui, né? Paulo faz muito isso, nessas digressões. Ele está falando uma coisa, dali a pouco ele toma outro rumo, continua falando, parece que ele não... Ah, Paulo, tu estava falando de tal coisa, continua. Não, ele segue falando outra coisa. Parece que ele fez isso aqui, parece que ele saiu do assunto. Não, ele está no contexto de oração ainda. Ele ainda está revelando como ele ora pelos crentes. Ele avança agora para o conteúdo da oração dele, pelos pedidos que ele faz. Não só pela gratidão agora, mas pelo pedido pelos crentes de Filipos. Basicamente, Paulo vai pedir o quê? Que eles cresçam em boas obras, na boa obra que Deus está realizando neles, por eles, entre eles. E aí ele vai ter pedidos específicos para que isso ocorra. E Paulo pede para que eles vivam a vida do futuro no presente. Aquela vida do ainda não, ele quer que eles vivam no já, no agora. E ele vai orar então para que eles cresçam
para que o amor de vocês aumente mais e mais. Esse amor é um comportamento sóbrio, que coloca um valor elevado de amor por alguém, ou alguma coisa. E esse alguém ou alguma coisa, esse alvo do amor, é sempre colocado em valor superior. Daí que Paulo vai pegar depois e vai explicar que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se fez homem, tá entendendo? E ele vai explicar, ele vai dar o exemplo dele, de Timóteo, de Epafrodito. Paulo está antecipando para que eles, e o pedido dele é que eles cresçam nesse amor. Além disso, ele pede também um aumento, crescimento tal qual em conhecimento e toda percepção, que basicamente, resumindo, é uma sabedoria, um discernimento espiritual. Além disso, ele pede lá no versículo 10, que eles aprovem as coisas excelentes. Quanto mais os cristãos crescem no conhecimento e percepção, cada vez mais eles são capazes de afirmar essas coisas excelentes, coisas de caráter elevado. Além disso, ele pede que eles sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. E aqui tem um detalhe que eu quero explicar para vocês. Sinceros, crentes sinceros, aqui o termo são pessoas puras, de motivação pura. Pessoa que não faz algo com segunda intenção, tá? São os sinceros. Mas tem um detalhe muito importante nesse termo que ele usa aqui para inculpáveis. Ele quer que os crentes sejam inculpáveis. Paulo está usando um termo aqui que é incomum. Não é não ter culpa. O inculpáveis aqui são crentes, pessoas que não fizeram os outros errar. É algo incomum isso para Paulo. Basicamente o que ele está dizendo assim, vocês têm que ter a motivação correta e agir de forma que não seja um empecilho para os outros. Tu não pode ser um atrapalho para o teu irmão. Tu não pode servir para o teu irmão pecar, enfraquecer, se afastar de Deus. Ou seja, quando Jesus voltar, ele tem que te encontrar de maneira que tu não foi um empecilho, um problema, uma treva na vida dos irmãos. Isso é ser inculpável. Entenderam? Não é propriamente culpa você ter cometido algo errado. É não ter feito o outro errar. Está vendo a mentalidade do que Paulo está falando ainda como o outro, como mais importante? Isso é fenomenal. Além disso, ele vai dizer sobre cheios do fruto de justiça. O pedido de Paulo é que eles sejam cheios do fruto de justiça. Não é propriamente a justificação. É algo que já aconteceu. Agora, o fruto de justiça é um comportamento que resulta dessa justificação. Entendido aqui? Então vamos lá. Agora vamos pro pega pra capar. 10 coisas que eu quero ver com vocês. Ou melhor, são 8, né? 8. Eu mudei e esqueci de mudar o meu aqui. Agora, o que isso implica para nós? Agora que o bicho pega. Explicar a carta é barbadinha, isso tranquilo. Agora vamos ver o que interessa para nós. Estudar, ler, entender, tranquilo. Esse conhecimento intelectual é bom? É bom a gente entender mais da carta? É. Mas, e aí? Fica só nisso? Não pode. Agora a gente temos que ver o que a gente faz com isso. Certo? Em primeiro lugar, você precisa servir e ser santo. Lembram? Paulo e Timóteo, servos de Cristo aos santos em Filipos. Tanto o serviço quanto a santidade devem ser presentes na nossa vida. Nós precisamos ser santos em Cristo e servos de Cristo na nossa própria Filipos, na nossa própria cidade que tem os seus ídolos, que idolatra os seus próprios deuses, no contexto em que a gente vive. A nossa própria Filipos. Ou seja, não há como nós vivermos uma vida que seja distante do Senhor. Para isso, nós temos que viver perto do Senhor. Para viver perto do Senhor, nós temos que viver perto do corpo do Senhor. Para viver no corpo do Senhor, nós temos que servir uns aos outros. Entenderam a correlação? Para sermos santos em Jesus,
para viver essa vida de santidade, nós precisamos servir aos outros. Esse serviço, ele ocorre no corpo. É muito bom quem pratica obras de caridade, é muito bom ver pessoas que têm uma tendência à generosidade, mas isso por si só não quer dizer nada. Afastado de Jesus não quer dizer nada. Nós precisamos fazer isso no Senhor. E nós fazemos isso de uma forma muito mais intensa no corpo de Cristo. Certo? O serviço aos irmãos, então, é uma necessidade que nós teremos e continuaremos tendo, e eu continuarei enfatizando isso entre nós. Certo, Soma? Segundo lugar, a unidade da igreja é uma arma no avanço do Evangelho. O que eu disse que para Paulo é o mais importante? Quem lembra? Oi? Isso. Mas, em última instância, o Evangelho. O Evangelho para Paulo é algo inegociável. Tudo que mais importa para Paulo é o Evangelho. E Paulo é grato a Deus, porque em parceria com os filipenses o Evangelho avançou. Lembram? No entanto, quando dá um probleminha que pode causar divisão na igreja, Paulo faz de tudo para unificar de novo. Por quê? Porque a unidade na igreja é uma arma para o avanço do Evangelho. A igreja, quando é unida, a igreja, quando está junta, a igreja, quando tem o mesmo modo de pensar, quando vive a mesma missão, cara, para o avanço do Evangelho é uma bomba. É uma bomba. Nós precisamos ter unidade se quisermos que o Evangelho avance. Nós precisamos ser unidos se de fato a gente valoriza o Evangelho. Não pode haver picuinha em nosso meio. Não pode haver probleminha em nosso meio que não seja resolvido. Não pode haver desconfiança que não seja sanada. Estão entendendo? Como destruir a unidade da igreja? Porque se a unidade da igreja é uma arma para o avanço do Evangelho, quer saber como destruir essa unidade? Olha só. Faça fofoca. Tu quer destruir o avanço do Evangelho? É só fazer fofoca. A fofoca destrói. Tiago, na carta de Tiago, ele vai dizer que, e o contexto ali é a fofoca, ele está falando da língua, é falar sem pensar, mas falar dos irmãos. Ele vai dizer que a língua é como uma fagulha que provoca um incêndio e destrói uma floresta inteira. Isso é fofoca. Levítico 19, verso 16, se eu não me engano. Fala, quando a lei está sendo entregue ao povo, diz assim, que não haja mexeriqueiros entre vocês. Fofoqueiro. A fofoca destrói a igreja. E nós vamos destruir a fofoca. Amém? Segundo lugar, como que se destrói a unidade da igreja? Sendo omisso na comunhão e no serviço. Se o serviço ao próximo, se o serviço aos irmãos é algo que fortalece, que une, que é necessário, é só não servir aos irmãos que nós vamos destruir o Evangelho, o avanço do Evangelho. Estão entendendo? É só fazer isso. Ser omisso na comunhão, não valorizar a comunhão, não valorizar estar juntos, não valorizar a convivência. Isso destrói a unidade, logo o avanço do Evangelho regride. Em terceiro lugar, como que a gente destrói? Sendo orgulhosos, jamais aceitando conselho, confronto, pastoreio, cuidado. Sabe, quando alguém for falar contigo, meu irmão, tu está fazendo tal coisa, será que é a melhor maneira essa? Daí tu acha uma desculpa, tu tem uma explicação para aquilo, tu sempre tem uma saída, uma justificativa. A melhor coisa para destruir o avanço do Evangelho é ser orgulhoso. Não aceitar o pastoreio, não aceitar o confronto,
como já aconteceu. Evitar o confronto, como já aconteceu. A Bíblia mandar tu ir ter com teu irmão e não ir, destrói o avanço do Evangelho. Estão entendendo, meus irmãos? Em terceiro lugar, nosso amor por Cristo se revela na forma como nós participamos na proclamação do Evangelho. Quem aqui ama Jesus? Quantas vezes vocês falaram dele essa semana? Não precisa me responder, responde para ti mesmo. Amar Jesus, mas não falar dele, é igual a não amar Jesus. Quem ama Jesus se envolve na proclamação do Evangelho, se envolve na missão. Os crentes de Filipos, eles estavam vivendo a vida de igreja, eles estavam evangelizando, e não só isso. Paulo, aos Coríntios, eles vai dizer que eles fizeram mais, eles fizeram além daquilo que deveriam. Eles doaram, eles ofertaram, eles estavam interessados na vida de Paulo e eles mandaram uma boa oferta para ele. Quando Paulo pede oferta aos Coríntios, ele diz que o povo de Filipos deu uma oferta generosa, sem ter condições. Eles não eram ricos. A igreja em Filipos não era uma igreja rica. E foram os mais generosos que tiveram. Por quê? Porque eles amavam Jesus. E por amar Jesus, se envolviam na missão. Não adianta nós dizermos que amamos Jesus se nós não nos envolvemos na missão, se nós não falamos dele, se nós não evangelizamos, se nós não convidamos não cristãos, não alcançados, se nós não investimos em missão. Não adianta, nós temos que parar de mentir para nós mesmos. É uma mentira dizer que ama Jesus, mas não se envolver na missão. Ok? Em quarto lugar, nosso amor pelos irmãos se revela na forma como nos empenhamos e doamos por eles. A igreja de Filipos amava Paulo ou não? Sim. Como que eles demonstraram isso? Enviando Epafrodito. Enviando Epafrodito com uma generosa oferta e pedindo, volte a nós com informações sobre Paulo. Queremos saber dele. Nós amamos os irmãos e nós demonstramos isso. Nós revelamos que amamos os irmãos quando nós nos empenhamos, quando nós doamos na vida deles. E eu acho sensacional. A Su já tinha essa cultura antes e ela está mantendo isso entre as irmãs. Eu amo isso. Irmãs, continuem. É lindo isso. Quando uma irmã não tem como estar cuidando da casa como normalmente, como é o caso da Gia, acabou de ganhar nenê. Ajudem. As mulheres foram lá, conversaram com ela, deram atenção, oraram com ela, levaram comida, ajudaram a lavar uma louça, alguma coisa. É isso. Não é só falar. Falar é fácil. Falar é a coisa mais fácil que tem. É muito fácil chegar para alguém e dizer que tu valoriza aquela pessoa, que tu faz e acontece. Mas quando chega na hora do fazer, é que daí tu demonstra se ama de fato ou não. Entendido? Nós demonstramos o nosso amor pelos irmãos quando nos empenhamos e doamos por eles. Em quinto lugar, a gratidão pelos irmãos, ou ação de graças, ela se expressa, em primeiro lugar, tem ali? Ali. Afirmando a eles: eu sou grato por vocês. Mas para edificação, o que é necessário? Eu falar a vocês. Tiago, eu sou grato pela tua vida. Mas se eu nunca falar nada, isso não vai trazer edificação. Em algum momento eu preciso te encorajar falando isso. Eu sou grato pela tua vida. Eu sou grato por ti, meu irmão. Eu sou grato por ti, minha irmã. Falar. Nós demonstramos essa gratidão, ação de graças, afirmando. Precisa ser verbalizado. Verbalizado. Eu aconselho há tempo já, e seguidamente eu aconselho casais, e eu digo,
O homem, ele acha que trabalhando, trazendo dinheiro para dentro de casa, pagando as contas em dia, é uma demonstração de que ele ama a família. E mas não é a única. Não é só essa. O homem também é o provedor do carinho na casa. O homem é o provedor do afeto. O homem tem que chegar na sua esposa, nos seus filhos, e dizer: eu te amo. Minha filha, eu te amo. Meu amor, eu te amo. Cabe ao homem prover o afeto em casa. Estão entendendo? Não adianta pensar que ela sabe que eu amo ela. Não. Tu tem que verbalizar isso. Em segundo lugar, como que nós somos gratos pelos irmãos? Como que nós expressamos isso? Orando por eles. Orando. Quantas vezes essa semana tu orou por mim? Ou tu não é grato por mim? Tem que saber, né? Vai que. Mas tu demonstra gratidão falando que é grato. Em segundo lugar, orando pela pessoa. Orando. Chegando ao Senhor e orando pelos irmãos. Em terceiro lugar, orando com regularidade. O que Paulo diz? Sou grato, ou, né? Versículo, vamos ali que é melhor. Deixa eu voltar aqui. Dou graças por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês. Versículo 3. Não, 4. Quando que ele orava? Sempre. O sempre ali quer dizer constantemente. Paulo seguidamente estava orando por eles. Era regularmente. Não é uma vez ou na vida, outra na morte. Não é uma vez a cada mês. É seguidamente. Regularmente. É assim que nós demonstramos gratidão pelos irmãos. E nós precisamos ser gratos pelos irmãos, pela graça de Deus em nossa vida. Nós precisamos ser gratos pelo prédio que nós acabamos de alugar, estamos cultuando a Deus aqui. Isso tem que gerar gratidão em nós. Amém? Em sexto lugar, é necessário que se cresça em Deus. Deus é amor, né? João fala. Paulo pede que eles cresçam em amor mais e mais. Nós temos que crescer em Deus, crescer em amor. E essa é a única justiça que importa. Esse fruto de justiça é a única que importa. Crescendo em Deus, crescendo em amor, vivendo essa vida do reino, vivendo não só entre nós, igrejinha, clubinho, mas aí fora. Amanhã, segunda-feira. Amém? Vocês estão entendendo, gente? Está muito confuso? Nós precisamos crescer em Deus. Aquela justificação que nós recebemos em Cristo deve se tornar justiça em nós por meio dos nossos comportamentos, atitudes, pensamentos, aquilo que nós falamos. É nisso que nós demonstramos justiça, a justificação aplicada em nós. Sétimo lugar, não seja uma treva para os irmãos. Não seja. Inculpáveis é não fazer com que o irmão peque. E eu já expliquei algumas vezes aqui. Todo pecado ele é individual na sua causa, no seu cometimento, onde você comete. Jesus fala isso, Mateus 15, 19. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, blasfêmias e por aí vai. Ou seja, todo pecado ele surge do coração. Mas nós podemos servir como tropeço para os irmãos. Eu não tenho como fazer você pecar, mas eu posso ser um instrumento para que você peque. Entenderam? Eu não tenho como causar pecado em você, mas eu tenho como contribuir para o teu pecado. Não façamos isso. Amém? Não seja uma treva na vida dos irmãos. E o pedido de Paulo é esse, que eles sejam inculpáveis. E o meu pedido é esse, que nós sejamos inculpáveis. Oitavo lugar, siga o exemplo de Paulo. Primeiro lugar, nesse oitavo lugar,
primeiro, do oitavo, e aí vai, né? Eu tô igual Paulo aqui, fazendo digressão a torta e direita. Primeira coisa, sigamos o exemplo de Paulo na autoridade. Paulo está demonstrando, dando exemplo de como um líder faz. Na autoridade. Jesus é o maior exemplo para nós de liderança, não é? Serviu. Paulo está seguindo esse exemplo. Por isso que ele fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele está dando um exemplo aqui. Ele é um líder. Paulo já tinha problema suficiente para resolver, né? Ele estava preso. Estava preso. E na cabeça dele, possivelmente, ele ia morrer. Estava preso e ele já tinha, assim, bons problemas para se preocupar. Ainda assim, ele escreve aos crentes, ele se preocupa com os irmãos, e ele instrui de como agir, o que fazer, como pensar. Paulo está dando um exemplo para nós de como líderes agem. E aqui eu sei que vocês vão estar pensando líderes só como pastor, não é isso. Papai, mamãe, é para vocês. A autoridade na casa é quem? O pai e a mãe, não é? Aqui está o exemplo para nós. Paulo está dando exemplo para nós. Pastores, líderes, pais, professores. Você precisa agir desse jeito. E qual é a principal forma de Paulo liderar o povo? Além da preocupação, além da instrução, dobrando o joelho e orando por eles. Você precisa orar pelos teus filhos. Você precisa orar por aqueles que estão sob a tua tutela, sob o teu cuidado. Você precisa orar por aqueles que estão sob a tua liderança. Você que lidera pessoas no seu trabalho, você precisa orar por eles. Você precisa instruir de acordo com a palavra de Deus, mas orando por eles. Entendido? Em segundo lugar, Paulo dá um exemplo para nós na oração. Ele ora sendo grato, ele ora pedindo crescimento, ele ora pedindo para que eles estejam preparados para quando Cristo voltar e os encontrar bem, inculpáveis, santos. Paulo dá exemplo para nós de como orar. Ele está dando um exemplo aqui. É só a gente seguir esse exemplo. Não é à toa que ele fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele está dando exemplo para nós. E por último, ele dá exemplo no desejo pela comunhão. Durante a carta, a gente não leu hoje ainda, mas ele vai falar aos crentes lá que ele desejaria estar juntos. Ele quer estar com a igreja em Filipos. Paulo quer ir para lá, ele não vê a hora de ir. Tanto que ele diz que se ele conseguir sair da cadeia, ele vai para lá. E a tradição diz que Paulo de fato foi lá, depois que saiu da prisão, antes de ser preso a segunda vez em Roma. Paulo foi lá. Paulo tinha anseio pela comunhão. Ele almejava estar com os irmãos. Paulo queria estar junto dos irmãos na comunidade da fé, porque isso santifica. Essa comunhão, estar junto, santifica. Asaf, no Salmo 73, ele está quase blasfemando contra Deus, ele está murmurando, ele está reclamando que o ímpio prospere e ele não. A vida dele está uma desgraça. E ele diz assim, até que entrei no santuário de Deus. Quando ele foi para a igreja, quando ele foi para o culto, quando ele foi estar rodeado dos irmãos, aí ele se deu conta. Isso aqui que nós estamos vivendo é santificador. Vir para cá não é só um evento. Eu vou me encontrar com os irmãos, teremos um culto e depois eu vou embora. Não! Isso aqui é Deus agindo em nós. Isso aqui é o Espírito Santo trabalhando no teu coraçãozinho e no meu coraçãozinho. É Deus agindo em nós. Amém? Então nós temos que valorizar isso aqui. A comunhão tem que ser motivo de apreço para nós. Nós temos que considerar. Paulo queria estar com os irmãos. Por isso que eu fiquei triste de não ter café hoje depois do culto. Paulo queria estar com os irmãos, só que ele não podia. Por isso, ele estava ausente
mas queria muito estar presente. Entendeu o título do sermão? Entendeu? Entendeu, Paulão? Estava com a carinha de que não tinha entendido. Paulo queria muito estar com os irmãos. Um bom amigo, um amigo leal, um bom irmão em Cristo, ele quer estar junto. Ele quer estar em companhia dos irmãos. Ele quer estar na comunidade da fé. Paulo, eu disse, ele está dando um exemplo, né? Mas, na verdade, ele está apontando para outro. Paulo está apontando para outra pessoa. Um amigo que não só quer estar conosco, mas de fato está. Um amigo que não só disse assim, eu vou preparar-vos lugar para que onde eu estiver, vocês estejam também. Ele quer estar junto. Mas um amigo que disse assim, eis que estou com vocês todos os dias. Tem um amigo que de fato está conosco. Paulo, ele está só apontando para essa pessoa. A vida de Paulo, a vida inteira dele é apontar para esse amigo. Para essa pessoa que ama a ponto de dar a sua vida. Fica de pé. Paulo está demonstrando aqui como que o povo de Deus deve agir. Paulo está dando mostras, está dando provas de como o povo de Deus tem que ser. Esse cuidado, esse afeto, esse serviço aos irmãos. Por quê? Porque ele está seguindo o mesmo exemplo. Ele segue um exemplo. Jesus é esse exemplo. E agora ele faz assim. E por fazer assim, ele quer que os demais façam assim. Entenderam? Esse início aqui, Filipenses 1, versículos 1 ao 11, é só Paulo demonstrando o que ele vai tratar na carta toda. Ele só deu pequenos vislumbres do que ele vai falar. Mas isso já quer dizer muito para nós. Isso já demonstra bastante coisa. Nós precisamos desse amigo. Paulo morreu. Infelizmente, foi decapitado. Perdeu a cabeça, literalmente. Ah, piada ruim, né? Deus me perdoa. Enfim, no céu eu vou fazer essa piada com Paulo. Eu vou dizer, Paulo, tu perdeu a cabeça, né? Enfim, esquece, tá? Finge que eu não falei isso. Piada ruim. Paulo foi morto. Foi enterrado. Hoje nem os ossos tem mais. Em contrapartida, esse amigo fiel continua conosco. É dele que nós precisamos. Amém? Nós precisamos, não é só uma questão de querer, é necessidade. Nós precisamos desse amigo. Amém? Inclina a tua cabeça. Muito obrigado, Deus, pela carta aos Filipenses, essa carta que o Senhor inspirou Paulo a escrever. Obrigado, Pai, porque nessa introdução nós já percebemos que muita coisa tem para ser tratada em nosso coração. Muita coisa nós temos que mudar, temos que aperfeiçoar, temos que viver, temos que praticar. E para isso nós precisamos de Ti. Nós precisamos desse amigo leal que nunca abandona. Nós precisamos desse Senhor do qual nós somos servos e a quem nós queremos ser santos. Essa vida de santidade, sem a qual de nada adianta. Não adianta nós querermos uma vida de qualidade, uma vida boa, confortável. Toda a vida que nós queremos é que seja em Cristo. Dá-nos essa vida, eu te peço. Que em Cristo Jesus nós tenhamos esse anseio, essa paixão por viver a vida do Evangelho. Essa vida escatológica do já e o ainda não.
Faz isso em nós, eu te peço, meu Deus, no nome de Jesus.